Beleza, não, mas é interessante, cara. Você citou aí Judas, e aí eu quero iniciar aqui com Hebreus 11, ele fala sobre a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pegando esse Judas, né, o texto de Judas que foi lido aí mesmo, inclusive eu até tinha separado ele aqui em uma das partes aqui para a gente falar, mas ele está bem ligado. Se você olhar a fé dentro e analisando Hebreus 11 aqui também, você vê que eles estão bem ajustados. Realmente a fé, ela está dentro de um escopo doutrinário, dentro disso que a gente vai crer, disso que a gente vai servir, né? Por quê? A fé é, né, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Primeira coisa, o que é a fé? A fé, ela está dizendo aqui que é uma certeza, é uma convicção, é aquilo que eu conheço. Então, tem a ver com o conhecimento de quem Deus é. Tem a ver com o conhecimento da revelação de Deus, né? Por isso que a gente começou falando sobre essa autoridade que as Escrituras dão, mas ela é um conhecimento, aqui a certeza é uma convicção. Por exemplo, por que a gente iniciou falando a questão do positivismo, otimismo, achismo, não cabe dentro dessa fé bíblica aqui? Por quê? Porque quando você está dentro de um positivismo, por exemplo, você está crendo em algo mesmo que não seja verdade. Né? Você está colocando a sua mente ali e fala, não vai dar certo, entendeu? Mas você não tem certeza se vai dar certo realmente. A mesma coisa, a pessoa é um jogo da sorte. Aí ela fala assim, não, tenho fé, eu posso ganhar. E aí no final ela não ganha. Por quê? Porque ela é algo que não é certo. Só que a fé bíblica não, ela fala, é a certeza. A fé que esses homens seguiram, né, que a galeria dos heróis da fé, era a certeza de algo, é a convicção. Então, era o conhecimento a respeito da revelação de Deus, né, a respeito do seu filho, da sua obra redentora e assim por diante. E às vezes as pessoas têm um achismo a respeito das coisas de Deus, de como Deus faria. Né? Eu acho, não, cara, eu acho, aí não cabe dentro das Escrituras. Porque o que cabe é o que as Escrituras diz a respeito dele. Então, não existe assim, eu quero interpretar da minha forma. Não, cara, a interpretação, a própria Escritura, ela diz para nós a respeito do que é. Então, parte do entendimento de um conceito que a própria Escritura fala a respeito do que é fé. Então, é um conhecimento, é uma certeza. Então, a única forma de você entender realmente a fé é ouvindo a palavra e crendo nela e entendendo o que as Escrituras diz a respeito do que é fé. Porque senão a gente vai começar a ter um conceito de fé dentro desse conceito que o mundo diz que é. E aí, às vezes, é um determinismo. E isso é muito perigoso. Quando você começa a criar conceitos, né, doutrinários, né, da sua própria mente e daquilo que o mundo diz a respeito do que é. Então, a fé bíblica, ela tem a ver com o conhecimento de quem Deus é. Ela não é positivismo, não é achismo, não é determinismo. E Martinho Lutero, é justamente isso que ele está combatendo ali, né? A fé que nós devemos seguir é a revelação, né? Aquilo que está revelado nas Escrituras, que é o conhecimento a respeito de Deus e de sua vontade, né? E por quê? Porque naquela época ali estava tendo problemas com o problema das indulgências, com o problema da venda de relíquias, como a gente já falou. Então tinha uma questão ali de ordem moral também, né? Que começava também esse problema. Mas, assim, a nível da gente entender do que é fé, nós temos que partir das Escrituras, do que as Escrituras diz do que é fé. Então, a fé bíblica é crer em Jesus a partir do conhecimento revelado a partir das Escrituras. E aí a gente vai começar a dar os primeiros passos para entender, entendeu? E aí entra justamente também o que Judas está falando, tem um escopo doutrinário, porque tem um jeito de crer. É um jeito de crer, é uma defesa. E é justamente isso que os reformadores entraram realmente de sola. De sola. Por quê? Porque falou, não, cara, tá fugindo daquilo que as Escrituras diz, porque ela é a autoridade suprema sobre todas as coisas, sobre aquilo que nós devemos crer e assim por diante. E aí aqui tem um texto que eu separei aqui, que é o texto de Romanos, capítulo 4, versículo 2. Aí ele diz assim, ó, pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui
é justiça independente das obras. Então aqui a gente já entra num outro campo. Por quê? Porque as pessoas vão querer atribuir a fé a obras, né? Que a gente vai entender mais para frente aí que a obra, na verdade, ela tá tudo junto. Não é um negócio assim separado um do outro aí. Mas o que Abraão fez aqui? Abraão, ele creu em Deus, né? E a partir desse creu em Deus, a partir daquilo que Deus havia dito ali, ele estava de olho no futuro, né? De uma promessa futura. Como a gente está falando em questão de salvação também, foi o problema dos reformadores lá, era justamente em você fazer para ter. Então, tipo assim, eu tenho que fazer algo, e aí eu consigo livrar, e o que é mais incrível, que é você conseguir livrar alguém. Tipo assim, a gente não tem nem a capacidade de se salvar, e a gente, com um esforço aqui, nosso aqui, de um esforço através de indulgências, de relíquias, iria salvar o outro que já morreu. Tipo assim, vou aliviar o peso dele lá, e ele vai conseguir um lugarzinho melhor ali, entendeu? Então, começa a gente perceber que essas coisas que aconteceram com os reformadores lá da época, e que eles estavam combatendo, parece que nós estamos falando de coisas muito distantes, mas não. Na verdade, essas coisas existem até hoje, que é a pessoa com um esforço para se salvar. Eu preciso fazer, porque senão, como se Deus ele tivesse lá no céu, tipo assim, coloca o nome do livro da vida, tira o nome do livro da vida. Não, agora você merece o céu, agora você não merece o céu. Então, a gente vê que é pelo ato de crer, porque se a gente observar a nossa própria justiça, aquilo que a gente é de fato, se não for a misericórdia de Deus, jamais nós conseguiríamos ser salvos. Então a gente precisa entender que a fé é crer em Jesus, naquilo que as Escrituras revelam, quem Deus é, né? E não há nada que você possa fazer para que você seja salvo, né? Se não for uma obra totalmente dependente de Deus, dependente da obra ali, da Trindade em si, num trabalho em conjunto deles para salvar a raça humana. Então seria impossível que nós conseguíssemos nos salvar.